A paz do Senhor, crianças! Como vocês estão? Vocês estão bem? Graças a Deus. Aqui quem fala é a tia Thalita e estamos em mais uma aula da nossa revista Juniores, viu? Nossa lição de hoje é a nossa lição de número 12. A lição de hoje é sobre uma casa de fazer discípulos. Vamos falar hoje sobre discípulos, sobre o que é ser cristão. Vocês querem saber? Então, vamos lá. Mas primeiro, aquilo que a tia falou na aula anterior. O que a gente faz primeiro? Vamos orar. Enquanto vocês se preparam, peguem a sua Bíblia e peguem a sua revista, viu? Deixem assim em cima da mesa e nós vamos orar. Após a nossa oração, a gente vai fazer a leitura da palavra. Amém? Vamos orar? Fechando seus olhinhos, vamos falar com o Papai do Céu, que Ele te abençoe a aula de hoje. Amém? Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade de estar ministrando mais esta aula. Hoje, Senhor, falaremos sobre os cristãos, sobre a fundação da tua igreja, sobre como se formou os primeiros cristãos, sobre como podemos dar bom testemunho, meu Deus. Então, nesse momento, eu te peço que abra, Senhor, a cabecinha de cada criança, que eu possa ser usada a explicar e explanar a tua palavra e que cada criança que está assistindo esse vídeo possa ser cheia do teu Espírito Santo e entender a tua palavra. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Crianças, agora vamos fazer a leitura da palavra. Pegando a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus em Atos, capítulo 11. Vamos ler os versículos 25 e 26. Vocês querem um tempinho para procurar? Tempo! Acabou o tempo! Vocês encontraram? Atos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim: E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. 26 diz assim: Tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Bem, aqui já tem um spoiler para vocês, já tem uma dica do que vamos falar de hoje. Vamos falar sobre os primeiros cristãos. Amém? Crianças, mas antes da gente começar a nossa história, vamos aprender memorizando de hoje? Tia, mas onde é que tá memorizando? Tá na sua revista. Bem aqui, memorizando. Vamos lá, ler o memorizando. Lendo primeiro. Então, Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos. João 8:31. Vamos aprender agora. Vamos tirar a primeira parte e vamos falar a segunda parte, que será a parte B. Eu vou diminuir para vocês. Eu vou deixar vocês lerem na revista, porque a tia Thalita já decorou. Vamos lá, diz assim, ó. Acompanhe com a tia. Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos. João 8:31, parte B. É fácil, eu sei que vocês sabem. Eu lembro que na aula passada vocês rapidinho encontraram o versículo, vão rapidinho aprender também. Vamos lá de novo. Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos. João 8:31, parte B. Só que a tia Thalita vai desafiar vocês a aprender o versículo cumprindo 3 desafios. Eu vou colocar o desafio aqui nesse espaço e vocês vão ter que falar o versículo de hoje, sem ler na revista. Falar o versículo de hoje, cumprindo a tarefinha que eu colocar aqui.
Será se vocês conseguem? Eu sei que vocês conseguem. Vamos lá, o primeiro desafio. Bem aqui, vocês vão ter que falar o versículo de olhos fechados. Vocês conseguem? Será que conseguem? Vamos lá? Vocês vão ter que falar o versículo de olho fechado. 1, 2, 3. Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos. João 8:31, parte B. Muito bem! Aprendeu. Vamos ao segundo desafio? Segundo desafio, vocês vão ter que falar o versículo pulando de um pé só. Não acredito, acho que vocês não conseguem. Será que conseguem? A tia Thalita não consegue, não. Vamos lá, falar o versículo pulando de um pé só. Bora aí, afasta aí, né, de perto da cadeira e vocês vão ter que falar o versículo pulando de um pé só. 1, 2, 3, vamos lá. Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos. João 8:31, parte B. Tão cansado? Tia Thalita não pulou não, porque a tia Thalita não tá em boa forma. Mas vocês estão. Vamos lá, o terceiro desafio. Vocês vão ter que falar o versículo tampando o nariz. E será que vocês conseguem? Desse jeito aqui, ó. 1, 2, 3. Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos. João 8:31, parte B. Aprendeu! Vocês cumpriram todos os desafios, vocês merecem. E agora, vamos à história de hoje, já que vocês aprenderam o versículo. Quem é que lembra o que a tia Thalita falou na aula passada? Eu disse que a casa de Deus é um lugar de muita alegria. Não foi? Não foi isso que a tia falou? Então, hoje nós vamos falar que a casa de Deus é um lugar onde se faz discípulos, né? Mas antes de a gente falar sobre como surgiu os primeiros cristãos, onde foi as primeiras reuniões, lá na revista de vocês tem assim, você sabia que Jesus escolheu 12 discípulos para se tornarem apóstolos? Sabiam que a palavra discípulo significa aprendizado? Discípulo significa aprendizado. Então, todas aquelas pessoas que aprendem, que seguem alguém, que aprendem alguma coisa, são chamados de discípulos, que no caso foram os discípulos de Jesus. Foram considerados discípulos porque eles aprenderam o que Jesus fez, o que Jesus falou, o que Jesus ensinou e passou para outras pessoas, né? Quando Jesus subiu ao céu, né? Jesus disse que enviaria um outro consolador e que eles iriam ser renovados para poderem falarem de Jesus para outras nações, né? Crianças, vamos falar sobre cristãos. Para você, o que é ser cristão? A tia Thalita tem um conceito sobre o que é ser cristão. Ser cristão, são chamados de cristão todos os que seguem os ensinamentos de Cristo e buscam dessa forma se parecer com Ele. Pronto. Todos os que seguem os ensinamentos de Cristo e buscam dessa forma se parecer com Ele são chamados de cristãos. Aprenderam? O que é ser cristão? Todos os que seguem os ensinamentos de Cristo e buscam dessa forma se parecer com Ele. Ótimo. E discípulos? Os discípulos, ser discípulo, é fazer as coisas que o seu mestre faz. Por isso, os discípulos de Cristo são chamados de cristãos.
todo mundo aqui, né? Eu creio que já sabe o que é ser cristão. Como eu falei, é seguir os ensinamentos de Cristo e buscar se parecer com Jesus Cristo. Pronto, deixa eu beber um pouquinho de água. Ó, continuando. Vocês sabiam, pulando aqui a parte do cristão, que a palavra igreja, ela vem do grego de eclésia. No Novo Testamento, a palavra eclésia, ela se refere à reunião de crentes cristãos para adorar a Cristo. Então, o versículo que a gente leu, ele fala que naquele tempo lá em Antioquia, quando os cristãos começaram a se reunir, nessa reunião é que eles foram denominados cristãos. A partir do momento que eles começaram a se reunir para ensinar, seguir, explicar, falar as coisas que Jesus já tinha feito e falar de Jesus a outras pessoas, espalhar o evangelho. Quando eles começaram a se reunir para espalhar esse evangelho de Jesus Cristo, começaram, intitularam eles como cristãos, né? Quando perceberam essa reunião. Aí, crianças, só que, além de cristãos, há outros nomes pelos quais nós, como povo de Deus, somos chamados. Vocês sabem como a gente é chamado? Tem cristão, tem crente, tem irmão. Já ouviram? Ô irmão, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmão, ô. Aí tem aqueles que ainda falam assim, lá na minha rua tem um crente. Ah, bem ali na minha esquina tem um crente que mora lá. Olha, aquele ali é um crente, né? Tem vários nomes que a gente é chamado. Mas, como eu falei, nós somos verdadeiros cristãos, que a gente segue os ensinamentos de Jesus Cristo e procura imitá-lo. Não esqueça, ser cristão, seguir os ensinamentos de Jesus Cristo e procurar imitá-lo. Imitar a Jesus Cristo, imitar as coisas que ele fazia, as coisas que ele falava. A maneira como somos chamados não é tão importante. O que importa mais é o nosso testemunho. Tia, mas como assim? Como assim testemunho, tia? Crianças, testemunho, comportamento. Como é que você se comporta diante das pessoas? Olha aí, dar bom testemunho. Como é que... Vou afastar um pouquinho. Como é que vocês se comportam diante das pessoas? Como é que você se comporta diante da sua família? As pessoas conhecem você como um verdadeiro cristão? Como um crente? Como um irmão? Seja lá qual a forma que somos chamados. Você é reconhecido como cristão? Como um crente? Ótimo, glória a Deus. Isso é o que importa. O que importa é o nosso testemunho. Mas tia, como é que eu dou um bom testemunho? Perdoando o nosso irmão, pedindo desculpa quando a gente machuca alguém, dividindo um lanchinho, dividindo uma comida, cedendo o nosso lugar a uma pessoa mais velha. São atitudes boas, atitudes que comprovam verdadeiramente o nosso bom testemunho como cristão. Eu sei que deve ter muitos outros exemplos, mas a tia lembrou desses agora. Eu sei que vocês podem estar lembrando de outros aí, né? Que a mente de vocês é ótima. Então, crianças, o nome, como nós somos chamados, não importa muito. Se é de crente, se é de irmão, se é de protestante, se é de cristão. O que importa é o nosso testemunho. É se a gente realmente está imitando a Jesus Cristo. Lembra o que é cristão? Seguir os ensinamentos de Jesus Cristo e procurar imitá-lo, né? Então, o que importa é isso, é dar bom testemunho. Mostrar que o nosso comportamento, fazer com que as pessoas olhem pra gente e vejam Cristo na nossa vida, veja que realmente a gente está procurando imitar a Jesus Cristo, ser discípulo de Jesus Cristo, né? Aí, crianças, vamos aprender hoje como começou essa questão de ser chamado de cristão. Quando Estevão, né, que foi um grande perseguidor, foi muito perseguido, Estevão foi muito perseguido por anunciar, por pregar o evangelho. Quando ele morreu,
quando ele morreu, depois da morte de Estevão, houve uma perseguição dos discípulos. Esses discípulos que foram perseguidos, devido a ter muita perseguição, eles se espalharam pelas cidades. Se espalharam para poder levar o evangelho. E aí, né, quando eles se espalharam, a igreja de Jerusalém soube que tinham discípulos falando de Jesus Cristo, fazendo milagres, curando pessoas através do nome de Jesus Cristo. Então a igreja de Jerusalém disse assim: Barnabé, vai lá ver o que esses cristãos estão fazendo, o que esses discípulos estão fazendo. Se eles estão realmente fazendo aquilo que todo mundo está falando, vá lá, Barnabé, olhar. Então Barnabé, a igreja de Jerusalém enviou Barnabé para olhar, para saber, para buscar saber o que os discípulos estavam fazendo. Quando Barnabé chegou lá onde os discípulos estavam e viram o que eles estavam fazendo, que eles estavam pregando a palavra de Jesus Cristo, falando de Jesus Cristo, que eles estavam curando as pessoas através do nome de Jesus Cristo, Barnabé ficou maravilhado e disse: continuem a fazer o que vocês estão fazendo, que eu vou chamar Saulo. E o Barnabé é igual quando a gente está alegre com alguma coisa e quer chamar alguém para ver. Barnabé foi chamar Saulo. E quando Barnabé chamou Saulo, disse assim: Saulo, vamos aqui comigo contemplar o que os discípulos estão fazendo, o que os cristãos estão fazendo. E aí, quando Barnabé chamou Saulo, eles passaram a se reunir com os discípulos e os outros cristãos lá em Antioquia. Então, essa reunião de cristãos e discípulos foi a partir daí lá, essa reunião em Antioquia, que foram chamados pela primeira vez de cristãos. Foi lá em Antioquia, onde eles se reuniram a primeira vez para falar de Jesus Cristo, porque eles até então não tinham se reunido ainda, né? Depois de Pentecoste, eu sei que algumas crianças vocês já devem conhecer, quando eles se reuniram no mesmo lugar em Pentecoste para receber o Espírito Santo. Mas eles ainda não tinham se reunido para falar de Jesus Cristo, para curar pessoas através do nome de Jesus Cristo. Então foi lá em Antioquia, quando Barnabé chamou Saulo para ir a Antioquia, observar, aprender também, falar de Jesus como discípulos. Foi naquele momento que, quando eles se reuniram, foram chamados de cristãos. Primeiramente foi ali. E aí, crianças, as lições que aprendemos até agora, né? Da lição 1 até hoje, até a 12. Vamos listar aqui do lado. Vamos lá. As lições que aprendemos até agora nos fazem entender que a igreja é o lugar onde temos comunhão, que foi a lição 1. É o lugar onde oramos, aprendemos a palavra, servimos, ouvimos Deus falar, recebemos dons espirituais, somos curados, encontramos abrigo, somos curados, nos alegramos muito, que a tia disse na aula passada, e onde aprendemos a ser discípulo de Jesus. Como a gente aprende a ser discípulo de Jesus? Procurando sempre imitá-lo. Procurando sempre imitar a Jesus Cristo. Procurando sempre imitar a Jesus Cristo. Procurando sempre seguir os seus ensinamentos. Sempre seguir o que Jesus fala na sua palavra. Onde é a sua palavra? A Bíblia. Lá a Bíblia é o nosso manual de instrução. Vocês sabiam? É lá que a gente aprende a seguir os passos de Jesus, aprende a dar bom testemunho. E eu sei que vocês dão bom testemunho, a tia acredita. Então, crianças, na aula de hoje nós aprendemos isso, que devemos dar bom testemunho, que somos chamados de muitos nomes, mas o que vale é o nosso testemunho, né? Somos chamados de crente, de cristão, que onde foi fundado, como foi primeiramente chamado de cristãos, foi lá naquela reunião que eu falei em Antioquia, que depois Barnabé chamou Saulo, entenderam? E finalmente
que a casa do Senhor é lugar onde se fazem discípulos. Vamos sempre procurar ser discípulos de Jesus, vamos sempre procurar espalhar as boas novas, falar de Jesus, que é o mais importante, é falar de Jesus Cristo. Eu sei que nós estamos em casa, né, devido a essa quarentena, mas você pode falar de Jesus ao seu vizinho, na hora que você vê ali pela sua janela, passando pela sua rua, fala assim: Jesus te ama e Ele quer te salvar. Você já está falando de Jesus, você já está sendo discípulo de Jesus, você sabia? Então, crianças, que Deus esteja com vocês, que cada dia vocês possam dar bons testemunhos, ficar firmes com o Senhor Jesus, né, nesse momento que a gente está passando, e que possamos sempre seguir o ensinamento de Jesus. Quem aqui lembra memorizando? Vamos revisar memorizando? Diz assim: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. João 8:31, parte B. Vamos orar encerrando. Senhor Deus, obrigado por mais esta aula. Fica com cada criança, Senhor, fica com cada família. Livra de toda doença, Pai. Que o Senhor venha guardar cada criança, cada família, meu Deus, de qualquer doença. E que possamos ser revigorados pelo Teu Espírito Santo. Sempre dar bom testemunho. Nos ensina a ser cristãos cada vez melhores, Pai. Visita cada criança que está assistindo esta aula. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, criança. Vai aqui um abraço bem gostoso da tia Thalita em vocês, viu? E vamos ficar na próxima aula, viu? Um beijo e a paz do Senhor. Tchau, tchau.